dia, boa tarde. Começando o nosso encontro aqui pela Vibe Mundial, onde a gente sempre te traz dicas, né, de como você pode cuidar da sua vida, da sua alma, né, e melhorando as coisas. Mas hoje a gente tem aquela nossa convidada especial que fala com a gente sobre os pets, porque os bichinhos eles são como da nossa família, né? Filhos, praticamente. E muitas vezes refletem aquilo que nós estamos também cultivando internamente. Afinal, você já ouviu falar que o animal é uma esponjinha, o gato absorve, o cão tem aquela função de dar amor, mas ele também pode refletir como você está. E hoje nós vamos falar especialmente sobre isso. Com ela, a doutora Denise Ullmann, aqui com a gente de novo. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Obrigada, Edu, pelo convite. Obrigada, gente, de estar aqui com a gente. É muito bom estar aqui. E hoje, é como o Edu estava falando, a gente vai falar da metafísica das doenças, o que está atrás, que energia é essa, sabe? Que está atrás daquela doença que está manifestando em você e no teu pet. Pois é, porque o animal, você estava até dando um exemplo interessante que a gente estava falando nos bastidores, sobre a questão, por exemplo, da diabetes, né? Isso. Que você uma vez pegou um caso de uma pessoa que tinha diabetes, o bichinho também? Diversos. Pessoas cardíacas com bichinho cardíaco, pessoas com problemas renais com bichinho renal, e é muito mais comum. A gente que está nisso há muito tempo, eu tenho assim uma casuística enorme. E aí, a gente conversando, eu e o Edu, eu falei, por que a gente não fala disso dessa vez? Pois é, muito interessante. E o diabetes que você vê, o humano diabético, eu comecei a perceber o que era o outro, por que eles estavam assim, né? O que estava por trás. O humano diabético é aquele que já apanhou legal da vida e falou assim, agora... Chega. Não é aquele chega e eu vou para frente, legal. É aquele chega que se fecha e a vida não tem mais graça. É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, mas ele parece tão legal, mas ele encerrou por ali. De repente, como autoproteção? É uma autoproteção, e aí ele vive naquele passado que era melhor e não desfruta isso. O que acontece? O seu pâncreas, que fabrica insulina, fala, nossa, então eu acho que ele não quer nada, eu vou dar mais doce para ele. E começa a deixar açúcar na circulação. E aí eu comecei a perceber como é que era o pet daquela pessoa. É aquele pet legalzinho, você fala assim, como aquela pessoa também. Você dificilmente vai ver externamente um diabético que não é legal. Eles são legais. Sim. São animadinhos, são legais, você conversa, tudo bem. Aí que você descobre. Mas como é que o pet dele também parece ser super legalzinho, mas é aquele que... Entendi. Então, é assim, eu gosto, mas é só até aqui, porque eu já me machuquei e eu vou fechar e a vida não tem mais alegria. O pet não pensa assim, porque nenhum deles pensa assim. Mas ele entende que é o certo a fazer, porque o pai dele, que ele ama, a mãe dele, que ele ama, humano, está fazendo assim. E ele começa a modificar o metabolismo. Então, podemos dizer que o animal, muitas vezes, ele reproduz o comportamento da pessoa. Ele reproduz o sistema energético, que o nosso corpo todo é um ser energético. Sim. E o nosso corpo entende que aquilo está certo. Então, eu vou fazer isso para você. E o corpo, então, o sistema imunológico do bichinho acaba reproduzindo também a mesma coisa que está na nossa saúde. O sistema energético, todo o nosso corpo, a gente tem dentro de cada célula uma organela que é uma usina de energia, chama mitocôndria. Se a gente tem uma usina em cada célula, imagina o resto. Pois é. Então, nós podemos dizer que assim, é uma tendência, de repente, ao bichinho reproduzir coisas que acontecem na nossa saúde. Ainda bem que você falou em tendência. Aí eu tive bastante tempo para observar. E comecei a observar. Falei, por que aquela pessoa gosta daquele tipo de cachorro? Pode ser com raça, sem raça, mas é aquele tipo de cachorro, aquele tipo de gato. Porque a gente atrai alguém que já tem predisposição a isso. Então, a frequência daquele pet já está parecida com a minha. Então, eu vou gostar. Entendi. Então, você acaba repetindo aquele padrão uma vida inteira. Eu comecei a perceber com aqueles salsichinhos Dachshunds, os tequéis. Muito problema de coluna. Eu falei, mas os caras são tão legais, esses cachorros. E cardíacos. Aí comecei a ver o padrão daquelas pessoas. O magoado, sentido, aquele que se vive tenso e a coluna também vive tensa. O cachorro era a mesma coisa.
Entendo. Então, doutora, no caso da diabetes, a gente pode dizer que, de repente, o diabético, ele pode ter perdido, digamos assim, o doce da vida. Exatamente, exatamente. Não é? Com situações que aconteceram no passado, e daí aquele pâncreas, né, tenta, de algum modo, produzir mais açúcar, né, por conta disso. Ele deixa de... Ele a insulina é deixa. o hormônio que controla o açúcar do nosso sangue. Entendo. Ele deixa de fabricar insulina. Ele deixa de fabricar insulina. E aí o que acontece? E a pessoa começa a ter um desejo, por estar nesse sistema emocional, um desejo louco de comer doces e farináceos que viram em açúcar. Sim. Então aquilo é uma bola de neve. Se você olhar o cachorrinho diabético, é o gordinho também. Tá. É o gordinho que é ansioso, que ele é espertinho, mas ele é ansioso e adora comer tranqueira. Olha, gente, que interessante. É. A gente vai continuar esse papo aí sobre a parte de saúde, metafísica da saúde, mas eu também quero lembrar vocês que daqui a pouquinho vai ter atendimento, não é? Isso mesmo. Porque a doutora Denise, ela também tem uma mediunidade, né? Isso. Na qual ajuda ela, inclusive, a obter informações sobre como está o seu Claro. bichinho do outro lado, né? Opa! Que é uma curiosidade que todo mundo tem. É curiosidade, Desencarnou, não de mas tá bem? É super útil. É, Porque você vai ter tranquilidade na tua vida. traz conforto, né? Conforto. Porque a gente não supera. Você imagina um filho. Muitas vezes as pessoas não superam, né, a perda, principalmente quem é mais sozinho e tem ali o bichinho como alguém, né, que te muito faz dolorido. companhia, como filho, daí você se vê sem, é muito difícil. É difícil e a gente faz todo um trabalho de amparo para essas pessoas também. A gente tem a live de sexta-feira de perguntas e respostas. No Facebook. No Facebook. Tá. A gente tem quem está inscrito na minha página do WhatsApp, no bate-papo de sexta, Uhum. uma vez por mês, um dos nossos amigos espirituais, eles mesmos dão uma palestra para as pessoas. A gente teve uma terça-feira com mais de 70 pessoas ao vivo para conversar com esse amigo espiritual que pode dar um amparo. Que ótimo. Então, já, gente, atendimento, Isso. você pode perguntar tanto do bichinho desencarnado, como pode perguntar também de algum animal que você tem em de algum casa. problema que você tem em casa e não está sabendo, faz exame e não dá nada. É o mais comum que chega para mim assim, faz exame e não dá nada. Pois é. E a gente vai buscar a origem disso, né? Nós também vamos atender pessoas que nos mandarem pergunta pelo Instagram, mas tem que estar seguindo ela, a doutora Denise Uma, e eu também, do Scarfon, daí você me manda a sua pergunta no inbox, né? Isso. Manda a pergunta objetiva, o seu nome e também a data de nascimento do bichinho, se tiver, né? Uma descrição, mas Uma descrição do principalmente bichinho. a pergunta assim, bastante sucinta para poder localizar e ajudar. De repente não tem a data dele, mas você manda a idade, né? Ó, meu pet chama tal, né? De tal raça, e ele tem 7 anos, tem 5 anos, né? Ou desencarnou em tal ano. Então você manda pra gente essa descrição básica. Mas tem que estar seguindo, ó. Doutora Denise Ullmann no Insta, tá? É DRA Denise Ullmann. U-L-L-M de macaco, A-N de navio, N de navio. Então, Ullmann, né? 2 L's de laranja. É né? fácil de falar, difícil e 2 de escrever. N's. Isso. E segue lá também, @EduScarfon. Scarfon é com S mudo, tá? Bom, vamos continuar então falando sobre essa questão da saúde. E rim, doutora? O que é o rim quando dá problema nesse órgão vital? O rim é facinho de ver. É o medrosão. É um medrosão? É o medroso. Sabe aquele assim que ele é um medroso desconfiado ou é um medroso assumido? Tá. Então tem o medroso assumido que tem medo de um barulho na rua e foge para baixo da cama. E tem o mais assim desafiador é aquele que, sabe, segura o rojão aqui. Sabe, eu tenho medo, mas você vê que o coraçãozinho tá assim a 1000. Tá. E ele vai segurando. Quando você vê, principalmente em gato, é muito comum em gato, problema de renal, pedras e bexiga. É muito comum porque eles têm uma herança energética de muito trauma. Você sabe como a história ainda é desafiadora, a história dos gatos. Então, eles trazem as marcas de traumas, sabe-se Deus, de quantas experiências. Então, hoje, infelizmente, a gente colhe os frutos. A alimentação também dificulta, porque só alimentação seca é ruim para o rim deles. Por isso que é importante a carne. Agora, o renal é aquele, sabe? Aquele amedrontado. Tudo. Então, um bichinho que tem muito medo e, às vezes, já passou até nessa vida mesmo por algum trauma. Olha, que desencadeou, né? Tudo. Esse Você medo pega em excesso. histórias recentes, histórias antigas,
Eu já peguei milhares de casos de processos renais em cães também, que aí a Uhum. gente vai ver como. E a gente quer ajudar aquele papai e mamãe humanos a pensar diferente Uhum. para ajudar aquela energia a se transmutar, porque a energia Tá. pode transmutar. Mas precisa ser feito algo. Claro. Como, por exemplo, até encorajando esse bichinho para ele ficar menos amedrontado, ele se sentir Olha, mais encorajar, seguro. eu já testei muito disso. Uhum. Eu já tive um contato muito grande com esse pessoal que mexe com comportamento, mas aquilo que está bem instalado, aquele trauma bem instalado, você precisa medicar. Tá. Floral também ajuda? Olha, a gente pode usar floral quântico, a gente pode usar a linha da fisioquântica, que é fabulosa, a gente pode usar chás, a gente pode usar banhos, funciona muito bem os banhos de limpeza do campo quântico deles, facilita muito. E papai e mamãe também precisam, porque eles também tiveram uma frequência que lá no âmago deles existe também umas reservas. Tá. Então, isso é legal de você ver, você sem culpa, lógico, e falar assim, nossa, então tenho que tratar disso em mim. Tá. Se você começa a ver isso, a sua frequência muda, ele já começa a olhar você com outros olhos e já ajuda Entendi. ele a trocar a frequência. Então, quando a gente muda, facilita a regeneração deles. Vibe Mundial 95.